Preciso de uma semana sozinha. Foi isso que minha esposa me disse, sem mudar o tom, sem me preparar para aquilo. E eu, com aquele orgulho idiota de homem que acha que ainda controla a situação, dei uma risada e respondi: então fica duas. Tem resposta que a gente dá para ferir o outro, e tem resposta que a gente dá para não mostrar que ficou ferido primeiro. A minha foi a segunda. Só que eu só entendi isso depois. Na hora, eu quis parecer superior, quis mostrar que ela não tinha me pegado de surpresa. Quis deixar no ar que, se ela queria distância, por mim tudo bem, talvez até melhor. Foi isso que eu tentei passar. Um homem tranquilo, seguro, quase indiferente. Só que era mentira. Porque ninguém pede uma semana sozinha do nada. Ainda mais depois de tantos anos de casamento. Ainda mais do jeito que ela pediu. Sem peso na voz, sem tentativa de me convencer, sem abrir espaço para conversa. Era como se ela já tivesse pensado muito antes de falar comigo, como se eu fosse o último a saber de uma decisão que já estava acontecendo dentro dela fazia tempo. E eu não vi. Ou pior, talvez eu tenha visto e escolhido fingir que não. Escolhi fingir quando ela começou a se calar mais, quando parou de implicar com coisas que antes incomodavam, quando passou a me olhar menos, quando já não fazia questão de discutir. Tem gente que acha que casamento acaba nas brigas. Eu não. Para mim, começa a acabar quando um dos dois simplesmente para de reclamar, quando para de insistir, quando já não espera mais nada. Naquele dia, depois da minha resposta, ela ficou em silêncio. E aquele silêncio não era de quem perdeu a discussão, era de quem acabou de ter uma confirmação. Aquilo me incomodou, mas eu não deixei transparecer. Porque se ela tivesse gritado, eu gritava de volta. Se ela tivesse me acusado de alguma coisa, eu me defendia. Se ela tivesse chorado, talvez eu até soubesse o que fazer. Mas ela só ficou ali, me olhando, como se estivesse guardando minha frase num lugar definitivo. E guardou. O que eu disse para parecer forte não saiu mais da minha cabeça nas horas seguintes, porque quanto mais eu repetia aquilo na cabeça, mais eu entendia que não tinha sido só um pedido. Tinha alguma coisa ali que ela não estava dizendo, alguma coisa que eu não sabia, ou talvez alguma coisa que eu não queria ter coragem de descobrir. Meu nome é Rogério, tenho 52 anos, moro em Sorocaba, interior de São Paulo, e até aquele momento eu achava que conhecia minha esposa melhor do que qualquer pessoa no mundo. Antes de continuar, me conta aqui nos comentários, de onde você está assistindo essa história? Quero saber até onde esse vídeo está chegando. A gente estava casado fazia 27 anos. 27. Não era um casamento perfeito, nunca foi. Mas também não era aquele inferno que muita gente imagina quando pensa em separação. Não tinha gritaria todo dia, não tinha porta batendo, não tinha traição descoberta, pelo menos não da minha parte, e nem que eu soubesse da parte dela. Tinha outra coisa. Uma coisa que a gente finge que não vê, que vai empurrando até não dar mais. Tinha costume, tinha rotina demais. Tinha um silêncio que foi entrando na nossa vida sem pedir licença. No começo, eu achava até bom. Casamento longo é assim mesmo, eu pensava. A paixão muda, a conversa diminui, cada um cuida das suas coisas e tá tudo certo. Eu repetia isso para mim mesmo como quem repete uma desculpa que já conhece bem. E ela também não cobrava, ou não cobrava mais. Minha esposa se chama Helena, 50 anos. Sempre foi uma mulher firme, mas não do tipo mandona. Ela sabia falar o que incomodava, só que sem fazer cena. E isso, olhando agora, talvez tenha sido um erro meu desde o começo. Eu me acostumei a achar que se ela não estava levantando a voz, então estava tudo sob controle. Não estava. Nos últimos meses, ela tinha mudado. Não de um jeito espalhafatoso. Era coisa pequena. Coisa que um homem distraído ou acomodado consegue ignorar por muito tempo. Ela passou a passar mais tempo sozinha no quarto. Começou a desligar a televisão mais cedo. Parou de me perguntar se eu queria jantar quando ela fazia alguma coisa só para ela. Estava mais arrumada para sair sozinha, mas sem exagero, só mais cuidadosa. Voltou a usar um perfume que eu não sentia nela fazia anos. Essas coisas, quando eu lembro, me dão até vergonha, porque eu vi tudo isso, eu vi. Só não quis juntar uma coisa na outra. É mais cômodo chamar de fase. Naquela noite do pedido, depois que ela ficou em silêncio, eu ainda tentei manter meu papel de homem acima da situação. Peguei um copo d'água, sentei, liguei a televisão, mexi no celular.
Fiz tudo como fazia em qualquer noite comum. Ela continuou em pé por uns segundos, depois virou as costas e foi para o quarto. Nem bateu porta. Eu fiquei esperando que ela voltasse, esperando que dissesse alguma coisa do tipo: "Você não entendeu?" ou "A gente precisa conversar." Mas não, nada. Depois de uns minutos, eu fui até o quarto. Ela estava dobrando umas roupas. E foi aí que eu senti a primeira fisgada. Não era uma mala aberta no chão. Não era cena de novela. Eram só algumas peças separadas, do jeito mais organizado do mundo, em cima da cama. Como se ela tivesse pensado naquilo com antecedência. Eu encostei na porta e perguntei: "Você tá falando sério mesmo?" Ela nem me olhou de imediato. Eu falei sério desde o começo. A maneira como ela respondeu me irritou e me assustou ao mesmo tempo, porque não tinha raiva. E quando a pessoa já não fala com raiva, às vezes é porque já passou dessa fase faz tempo. Eu entrei no quarto e falei: "Uma semana sozinha pra quê, Helena?" Ela dobrou mais uma blusa antes de responder. "Pra ficar longe, pra pensar, pra descansar a cabeça." "Descansar de quê?" Aí ela me olhou. "De nós." Eu fiquei sem reação por uns segundos. Não porque a frase era difícil de entender, era justamente porque era clara demais. De nós. Não era de mim sozinho, não era do trabalho, não era da casa, era daquilo que a gente tinha virado. Eu quis responder alguma coisa dura, quis dizer que ela estava exagerando, quis jogar na cara dela que casamento não é brincadeira. Mas a verdade é que eu não sabia por onde começar, porque quando alguém fala de nós daquele jeito, seco, direto, é sinal de que a conta já vem sendo feita há muito tempo. Então eu fiz o que muitos homens fazem quando não sabem se defender sem parecer fracos. Eu ataquei. "Se você quer ficar longe, então vai. Não precisa me pedir autorização." Ela respirou fundo. Não levantou a voz. "Eu não tô pedindo autorização, Rogério." Pronto. Essa frase me atravessou de um jeito que eu não demonstrei. Porque, no fundo, eu sempre tinha acreditado que ainda existia um certo comando meu dentro de casa. Não um comando escancarado, mas aquele tipo de controle disfarçado que muitos homens da minha geração aprenderam a exercer sem nem perceber. A gente decide o clima da casa. A gente decide quando conversa. A gente decide o que é problema e o que não é. E por muitos anos eu tinha feito isso. Quando ela me respondeu daquele jeito, eu senti que alguma coisa tinha saído do meu alcance. Mas continuei bancando firme. "Então faz o que você quiser." Ela só concordou com a cabeça. Foi isso. Nada derruba mais um homem orgulhoso do que perceber que a outra pessoa já não está tentando convencê-lo de nada. Naquele momento, eu saí do quarto e fui para a cozinha, porque não queria ficar na frente dela parecendo perdido. Eu me lembro de ter aberto a geladeira sem querer nada. Fiquei olhando para as coisas lá dentro como se estivesse procurando alguma resposta no lugar errado. Passei a mão no rosto, tentei me convencer de que ela estava fazendo drama, que no dia seguinte acordaria diferente, que aquilo era cansaço, TPM, estresse, qualquer coisa. A gente sempre tenta acreditar na versão mais fácil, só que, no fundo, eu já sabia que não era. Dormimos no mesmo quarto naquela noite, mas parecia que tinha um muro no meio da cama. E isso não era novidade. O problema é que pela primeira vez eu senti esse muro de verdade. Eu senti porque fui eu que ajudei a construir. Não peguei no sono direito. Em alguns momentos eu quase virei para o lado dela para puxar a conversa. Quase perguntei o que estava acontecendo de verdade. Quase disse que eu tinha exagerado. Só que meu orgulho ficava repetindo uma coisa ridícula no meu ouvido. "Não vai atrás agora, senão ela vai achar que venceu." Venceu. Olha o tipo de pensamento que um homem feito ainda consegue ter depois de 27 anos de casamento. Como se não fosse uma vida em jogo, como se fosse disputa de braço. No dia seguinte, ela acordou antes de mim. Quando fui até a cozinha, ela já estava pronta para sair. Tinha deixado o café passado, minha xícara separada, tudo normal demais. Esse normal demais foi o que me desestabilizou. Perguntei: "Você vai hoje?" Ela respondeu: "Vou amanhã de manhã. Hoje ainda tenho umas coisas para resolver." "Para onde você vai?" "Para a casa da minha prima, em Campinas." Eu conhecia a prima, Vera. Não eram tão próximas assim, a ponto de se ver toda semana, mas se davam bem.
Helena já tinha ficado lá algumas vezes em aniversários, quando precisava dormir fora por algum motivo. Então a resposta fazia sentido. E talvez por isso mesmo me incomodou mais, porque não tinha brecha para eu chamar de desculpa. E você combinou isso quando? Já faz alguns dias. Alguns dias. Essa parte me pegou. Quer dizer que ela já vinha pensando nisso? Já tinha falado com a prima? Já tinha organizado as coisas por trás de uma rotina em que eu estava presente fisicamente, mas claramente ausente em todo o resto? Eu fiquei com vontade de perguntar por que ela não tinha me falado antes, mas achei a pergunta humilhante, porque a resposta podia ser simples demais. Talvez ela não tivesse me falado antes, porque já não contava comigo nem para isso. Ela saiu para resolver as tais coisas e eu fui trabalhar. Trabalho numa distribuidora de peças automotivas fazia muitos anos. Nada sofisticado. Sempre fui um homem de rotina puxada, horários apertados, preocupação com conta, prestação, essas coisas. Usei isso como desculpa por muito tempo. Eu trabalho demais, eu chego cansado, eu faço tudo por essa casa. É o tipo de frase que soa justa na boca de quem fala, mas não resolve nada para quem escuta. Naquele dia, eu não rendi. Errei coisa besta. Esqueci pedido, respondi atravessado um colega que não tinha nada a ver com a história. Fiquei olhando para o celular mais do que devia, esperando uma mensagem dela. Não veio. No horário do almoço, sentei sozinho e fiquei lembrando de uma conversa antiga. Não sei por que ela me voltou naquele momento, mas voltou. Uns 4 meses antes, a Helena tinha me perguntado, do nada: Você ainda gosta de conversar comigo? Eu tinha achado a pergunta absurda. Que pergunta é essa? Ela respondeu: É uma pergunta simples. Eu ri, meio sem paciência. Claro que gosto. Ela ficou me olhando e disse: Não parece. Na hora eu fiquei irritado. Falei que ela inventava problema onde não tinha, que eu trabalhava o dia inteiro e não dava para chegar em casa com disposição de adolescente. Ela não insistiu. E eu encerrei o assunto como sempre fazia quando um assunto me deixava desconfortável, agindo como se já estivesse resolvido. Mas não estava. Ali no almoço, essa lembrança me bateu de um jeito ruim, porque eu comecei a juntar frases antigas dela, pequenas observações, coisas que na época eu tratei como bobagem. Você nunca pergunta como eu tô de verdade. Você responde sem prestar atenção. Às vezes parece que eu tô falando sozinha. Eu ouvi tudo isso. Ouvi e deixei passar. Quando cheguei em casa no fim do dia, ela estava na área de serviço, separando mais algumas coisas. Eu entrei tentando agir com naturalidade, mas não consegui. A casa já tinha outro peso. Pode parecer exagero, mas quem já passou por isso vai entender. Então vou falar do jeito mais simples. Quando a pessoa que mora com você decide se afastar, até o barulho das coisas muda. Eu deixei a bolsa em cima da mesa e perguntei: Você vai mesmo levar isso adiante? Ela respondeu sem me olhar: Vou. E se eu disser que não concordo? Aí ela parou o que estava fazendo, virou para mim e falou uma coisa que eu não esperava. Você já não concorda comigo faz anos, Rogério. A diferença é que agora eu parei de fingir que isso não pesa. Eu fiquei parado. Na hora, me veio vontade de perguntar do que ela estava falando exatamente. Só que também me veio medo de ouvir. Porque uma coisa é desconfiar que seu casamento está ruim. Outra coisa é dar espaço para a pessoa abrir a caixa toda. Eu fui pelo caminho covarde. Você está dramatizando. Ela soltou um sorriso curto. Não era sorriso de humor. Era de decepção. Tá vendo? É sempre assim. O que é sempre assim? Eu falo alguma coisa séria e você transforma em exagero meu. Porque às vezes é exagero, Helena. Não. Às vezes é só coisa que você não quer escutar. Essa conversa me deixou irritado de um jeito quase infantil, porque ela estava falando com calma e eu já estava me sentindo acuado. E eu, quando me sinto acuado, fico mais duro, mais seco, mais injusto. Então tá, vai, fica lá sua semana, descansa de mim. Eu falei isso quase repetindo a frase do dia anterior, como se reforçar a mesma dureza fosse me devolver o controle. Só que, naquela altura, eu já estava começando a sentir que meu controle era só pose. Ela voltou a separar as coisas, como se não esperasse mais nada vindo de mim. E esse foi o ponto em que eu comecei a me sentir pequeno dentro da minha própria casa. Não foi humilhação escancarada. Foi pior.
Foi perceber que a mulher com quem eu dividi quase 30 anos já não fazia mais esforço nenhum para me alcançar. Naquela noite, meu filho mais velho ligou, Marcelo, 25 anos. Já morava sozinho em Itu. Conversa rápida, coisa de rotina. Perguntou se estava tudo bem. E eu, no automático, respondi que estava. Não falei nada. Helena também não falou. A gente ainda tinha essa mania de proteger os filhos de qualquer sinal de desgaste, como se eles fossem crianças. Nossa filha, Juliana, de 22, estudava em São Paulo e vinha pouco para casa. Também não sabia de nada. Ou talvez soubesse de mais coisa do que eu imaginava. Isso eu só fui pensar depois. Na manhã seguinte, eu acordei com barulho de armário sendo fechado. Sentei na cama e vi a mala perto da porta. Não era grande. Isso me incomodou mais do que uma mala cheia, porque parecia que ela não estava indo embora da vida. Estava indo medir a falta dela. E talvez medir a minha. Ela já estava vestida, cabelo preso, tudo em ordem. Eu sentei na cama e fiquei olhando aquela cena sem saber o que dizer. Pensei em pedir desculpa, pensei em perguntar se ela queria que eu levasse, pensei em dizer, não vai. Só que nada saía inteiro. Tudo soava ou orgulhoso demais ou fraco demais. Foi ela quem quebrou o silêncio. Eu deixei umas coisas organizadas na cozinha. Aquilo me deu uma raiva tão grande que até hoje eu tenho vergonha. Porque na hora em que minha esposa estava saindo de casa para ficar longe de mim, o que ela me oferecia era organização doméstica. E eu entendi aquilo do jeito errado. Entendi como frieza. Como se ela tivesse transformado nosso casamento num sistema de instruções. Mas hoje eu sei que não era isso. Era costume de mulher que cuidou de tudo por anos, até quando já estava cansada. Eu respondi seco. Não precisava. Ela concordou. Eu sei. A mala estava ali. O silêncio também. Eu levantei e fui até a cozinha só para não ficar encarando aquilo. Ela veio depois. Pegou a bolsa, eu ouvi o som da chave. E alguma coisa em mim pediu, pela primeira vez com clareza, para eu impedir. Para eu pelo menos tentar uma conversa decente. Só que eu me mexi tarde. Quando cheguei na sala, ela já estava com a mão na porta. E foi ali que eu falei. Você está fazendo isso por causa de quê exatamente? Ela me olhou. Segurou a bolsa junto ao corpo. Pensou antes de responder. Você quer a resposta de verdade? Eu demorei 2 segundos para responder. 2 segundos. E às vezes, 2 segundos dizem muita coisa. Quero. Ela ficou me olhando com uma calma que começou a me dar medo. Então disse, não sei se você quer mesmo. Quando ela disse, não sei se você quer mesmo, eu não respondi na hora. Fiquei olhando para a cara dela, tentando manter alguma firmeza, mas por dentro eu já não estava firme coisa nenhuma. Porque eu sabia que tinha verdade ali. E eu sabia também que, dependendo do que ela dissesse, eu não ia conseguir desouvir depois. Ela percebeu minha hesitação. Percebeu e não insistiu. Só falou, é melhor eu ir. Eu podia ter impedido? Não sei. Impedir, de verdade, não. Mas eu podia ter feito alguma coisa decente. Podia ter dito, fica, vamos conversar direito. Podia ter baixado a guarda uma vez na vida. Podia ter deixado de lado aquele orgulho ridículo que na prática não me protegia de nada. Só que eu não fiz. Fiquei parado. Ela abriu a porta, saiu com a mala e eu acompanhei com os olhos até onde deu. Depois, fechei a porta devagar, como se fazer aquilo devagar mudasse alguma coisa. A casa ficou quieta de um jeito que eu nunca tinha sentido. E não era porque ela fazia barulho o tempo todo. Muito pelo contrário. Helena nunca foi mulher espalhafatosa. Não era de falar alto, nem de andar arrastando as coisas, nem de encher a casa com presença forçada. Mas tinha um jeito dela existir ali que segurava tudo no lugar. Quando ela saiu, parece que os cômodos perderam alguma coisa. Tava tudo no lugar, mas parecia outra casa. Eu fui até a cozinha sem motivo. Abri o armário, fechei, abri a geladeira, fechei. Tinha um bilhete pequeno preso com um imã. Feijão pronto na geladeira. A toalha limpa tá no armário de cima. Só isso. Eu li umas 3 vezes. Não porque tivesse alguma mensagem escondida ali. Era só um bilhete comum. O problema era justamente esse. Ela estava saindo para ficar uma semana longe do marido, e ainda assim lembrou do feijão, da toalha, dessas coisas.
Aquilo me bateu de um jeito ruim, porque parecia cuidado, e quando ainda existe cuidado no meio da distância, a situação fica mais difícil de entender. Passei a manhã tentando agir como se fosse um sábado qualquer. Arrumei umas coisas, liguei a televisão, sentei, levantei, fui no banheiro, voltei, olhei para o celular. Nada encaixava. O tempo começou a andar diferente. O tempo não passava direito. Pensei em mandar mensagem. Peguei o celular, abri a conversa, escrevi. Chegou bem? Apaguei. Escrevi de novo. A gente precisa conversar quando você voltar. Apaguei também. Depois veio uma coisa pior. Você tá fazendo isso por causa de outro? Essa eu nem terminei. Só de ver a frase começando a aparecer na tela, eu já senti vergonha. Não pela suspeita, a suspeita já estava ali. Vergonha de me mostrar vulnerável daquele jeito, como se eu estivesse pedindo uma explicação antes mesmo de ter coragem de admitir que queria uma. Guardei o celular. No começo do dia, eu ainda estava com uma ponta de orgulho. Uma coisa do tipo, ela quis esse afastamento, então vamos ver. Como se aquilo não tivesse nada a ver comigo. Como se fosse possível ficar de fora de uma coisa dessas. Mas esse orgulho foi caindo rápido. Na hora do almoço, eu esquentei o feijão que ela tinha deixado e senti um incômodo besta, quase infantil. O tempero estava do jeito de sempre, o arroz na panela, tudo organizado. E eu ali, sentado sozinho, comendo uma comida feita por uma mulher que tinha acabado de sair de casa porque não aguentava mais nós. Essa palavra começou a me perseguir de novo. Nós. Não tinha nada de exagerado naquela palavra. Era simples, e justamente por isso era difícil escapar dela. Liguei para o meu irmão mais novo, Sérgio, só para conversar qualquer coisa. Perguntei da oficina, da esposa dele, das coisas normais. Mas eu estava distraído. Ele percebeu. Tá acontecendo alguma coisa aí? Eu respondi rápido demais. Não, nada não. Ele insistiu um pouco, eu desconversei, e a ligação terminou daquele jeito meio torto. Fiquei pensando se eu devia ter falado, mas ainda não conseguia. Colocar aquilo em voz alta era admitir que meu casamento estava num ponto que eu nunca imaginei admitir para ninguém. No fim da tarde, recebi uma mensagem da Helena. Cheguei. Só isso. Nenhum emoji, nenhuma explicação, nada. Eu olhei aquilo como se desse para tirar mais informação daquelas 6 letras. Respondi depois de uns 2 minutos, tentando parecer normal. Tá. Eu podia ter perguntado se a viagem tinha sido tranquila. Podia ter escrito qualquer coisa mais humana. Mas mandei tá. Um tá seco, curto, estúpido. E no segundo em que a mensagem foi, eu me arrependi. Ela visualizou e não respondeu mais. Aquilo ficou ecoando na minha cabeça de um jeito desproporcional. Porque quando a situação já tá ruim, qualquer palavra pequena vira termômetro. E eu comecei a reler a conversa inteira como se fosse um investigador da própria desgraça. O cheguei dela, o meu tá, o silêncio depois. No domingo, acordei mais cedo do que de costume. Fiquei uns segundos olhando para o lado da cama. O travesseiro dela ainda estava com a marca leve da cabeça, e aquilo me derrubou mais do que devia. Não devia, mas derrubou. Levantei e fui fazer café. Helena sempre deixava o filtro separado, o pó no lugar, tudo fácil. Eu sabia fazer, claro, não era incapaz. Mas existe diferença entre saber fazer e ter costume de fazer todos os dias. Fui mexendo nas coisas e percebendo o quanto da rotina da casa passava por ela sem que eu notasse. Não era só lavar, cozinhar, arrumar. Era antecipar. Era deixar as coisas num ponto em que eu nem precisava pensar. Isso começou a me irritar. Não com ela, comigo. Porque quando a gente se acostuma a receber esse tipo de cuidado como se fosse parte natural do ambiente, a ausência vira um espelho feio. Você começa a ver o quanto se acomodou. E junto com esse incômodo veio outra coisa, a dúvida. Será que ela já estava se preparando para sair de mim fazia tempo? Não sair de casa por uma semana, sair de mim. Essa pergunta me atravessou de um jeito que eu ainda tentei controlar. Fui lavar a louça do café, arrumei a mesa, mexi numa gaveta que nem precisava ser mexida, mas a cabeça não me obedecia. Eu comecei a lembrar de detalhes que na época pareciam pequenos. Umas semanas antes, encontrei a Helena sorrindo para o celular na cozinha. Não era nada escancarado, era um sorriso curto, contido. Quando entrei, ela virou a tela para baixo.
Na hora, eu nem falei nada. Só soltei um "Quem era?" num tom meio automático. Ela respondeu: "A Juliana." Eu aceitei. Hoje eu nem sei se era verdade ou não. E isso é o que mais desgasta a cabeça da gente. Não é ter prova, é não ter. É começar a revisitar cenas antigas e perceber que qualquer uma delas pode significar tudo ou coisa nenhuma. Outro detalhe: ela voltou a caminhar sozinha no fim da tarde, depois de anos sem fazer isso. Eu achava bom, pensava, melhor do que ficar presa em casa. Só que, olhando agora, talvez não fosse só caminhada. Talvez fosse o único tempo do dia em que ela conseguia respirar longe de mim, ou longe daquela vida. Lembrei também de uma vez em que ela trocou a senha do celular. Não era algo que eu costumasse fiscalizar. Nunca fui de pegar telefone escondido, ficar olhando conversa. Mas eu percebi porque, sem querer, tentei usar o aparelho dela para ver uma receita que ela tinha aberto, e a senha antiga não funcionou. Falei brincando: "Ué, agora tem segredo?" Ela respondeu: "Segredo não, privacidade." Eu dei uma risada sem graça e deixei para lá. Naquele momento, eu interpretei como uma resposta atravessada, talvez até desnecessária. Agora, aquela palavra privacidade estava voltando com outro peso. Privacidade de quê? De quem? Ou eu já estava indo longe demais? Era assim o tempo todo. Eu pensava uma coisa, depois tentava me corrigir, depois voltava a desconfiar. Enquanto eu dirigia no domingo para buscar pão, eu me peguei imaginando cenas que eu nem queria imaginar. Helena sentada com outro homem. Helena falando com alguém sobre mim. Helena rindo de coisas que há muito tempo já não ria comigo. Eram pensamentos rápidos, mas vinham com força. E vinham sem prova nenhuma, o que às vezes é até pior, porque a falta de prova deixa a imaginação solta. Eu ficava tentando me convencer. Não, isso é tua cabeça. Ela só pediu um tempo. Ela tá cansada. Você tá criando problema. Só que a frase seguinte vinha sempre mais pesada. E se não for só isso? O domingo foi arrastado. Minha filha ligou à tarde. Perguntou da mãe. Falou que tinha mandado mensagem cedo e que Helena respondeu só mais tarde. Achei isso normal, mas fiquei prestando atenção. O que ela disse? Perguntei. Ah, nada, que estava descansando. O jeito como Juliana respondeu não tinha nada de estranho. Mesmo assim, eu senti uma fisgada. Helena respondeu minha filha. Para mim, só um cheguei. Eu sei que isso parece coisa pequena, e é, mas quando o casamento tá trincado, a cabeça da gente se agarra em diferença pequena mesmo. Você começa a medir afeto por detalhe, por tempo de resposta, por palavra escolhida. Na segunda-feira fui trabalhar decidido a voltar ao normal. Levantei cedo, me arrumei, saí no horário. Tentei colocar na cabeça que eu tinha uma semana pela frente e que não ia passar por aquilo me desmontando. Um homem da minha idade, com filho crescido, casa montada, vida feita, não podia ficar igual adolescente esperando resposta de mulher. Foi isso que eu pensei. Durou pouco. Antes das 10 da manhã, eu já tinha olhado o celular tantas vezes que até meu colega Cláudio comentou: "Tá esperando notícia de alguém?" Respondi qualquer coisa, nem lembro o quê. No serviço, tudo começou a me parecer mais sem sentido do que de costume. O barulho, a conversa dos outros, os pedidos entrando, a rotina repetida. A cabeça sempre voltava para casa, ou para Campinas, ou para o celular dela, ou para as últimas semanas. Era um vai e volta sem fim. No almoço, abri as fotos antigas no telefone. Não sei bem por quê. Talvez porque eu quisesse encontrar algum momento em que ficasse claro onde a gente tinha se perdido. Como se alguma foto fosse me mostrar onde a gente se perdeu. Vi foto de aniversário dos meninos, viagem curta em família, churrasco na casa do meu cunhado, umas selfies bobas que Helena tirava sem grande cuidado. Fui reparando no rosto dela ao longo dos anos. Tinha fases em que ela sorria mais aberta. Depois, o sorriso foi ficando mais comedido, mais educado. E eu fiquei me perguntando quando foi que eu parei de notar isso no dia a dia. Tem uma foto específica que me doeu mais. Era de uns 6 anos antes, numa festa de casamento de parentes. Ela estava com um vestido simples, cabelo solto, rindo de uma coisa que eu tinha acabado de falar. Eu lembro desse dia.
Lembro porque a gente voltou para casa conversando, o que já não era tão comum nem naquela época. E teve uma hora, na cozinha, já tarde, que ela me abraçou por trás enquanto eu guardava umas coisas e falou: "Você fica melhor quando relaxa." Na época eu ri. Falei: "Então eu vivo mal." Ela respondeu: "Às vezes vive mesmo." Era brincadeira, mas não era só brincadeira. Eu comecei a perceber uma coisa difícil de admitir. Helena me deu vários avisos. Não em forma de ameaça, em forma de frase solta, em forma de pergunta, em forma de cansaço. E eu tratei tudo como se casamento fosse um negócio que se mantinha de pé sozinho, desde que ninguém fizesse nenhuma loucura. Só que esse tipo de abandono não faz barulho nenhum. Na segunda noite, quase liguei para ela. Peguei o celular, fiquei olhando o nome Helena na tela, o dedo em cima do botão. Eu queria ouvir a voz dela para medir alguma coisa. Queria saber se ela parecia leve. Queria perceber se tinha alguém perto. Olha o nível que eu estava chegando. Não era mais preocupação simples. Já era necessidade de controle misturada com medo. Não liguei. Fiquei imaginando como seria a conversa. Oi? Oi. Tá tudo bem? Tá. Você quer conversar? Agora não. Só de imaginar aquilo, eu já me senti pior. Então não liguei. Na terça-feira, a casa começou a me incomodar em tudo. A toalha molhada que eu deixei em cima da cama e só fui perceber horas depois. A pia com copo sujo. A roupa que eu não tirei da máquina no tempo certo. A gaveta de talher bagunçada porque eu peguei uma faca e joguei de qualquer jeito. Essas coisas sempre existiram, claro, mas com Helena em casa, elas eram corrigidas antes de virarem um retrato da minha desordem. Sem ela, eu comecei a enxergar o rastro que eu mesmo deixava. E isso mexeu comigo mais do que eu esperava. Porque eu comecei a me perguntar se ela se sentia sozinha, mesmo comigo presente. Se era isso. Se ela cansou não de uma briga específica, mas de uma soma. De pequenas ausências minhas, pequenos descuidos, pequenas respostas atravessadas, pequenas omissões. Ao mesmo tempo, a suspeita de outro homem não sumia. Era uma coisa feia, eu sei, mas ela não sumia. Tentava lembrar se ela tinha citado alguém diferente nos últimos meses, algum nome repetido, algum assunto estranho. Teve um período em que ela comentou algumas vezes sobre um curso online que estava fazendo de organização financeira. Eu nem dei atenção na época, só lembro que ela falava de uma tal professora e de um grupo em que as pessoas trocavam ideia. Isso podia ser absolutamente nada, mas a cabeça, quando já está contaminada, pega até isso. Também teve uma vez em que ela chegou mais tarde do mercado e eu perguntei por que demorou. Ela respondeu com uma calma quase irritada, porque eu não sou obrigada a te dar relatório de tudo. Na hora, eu fiquei ofendido, passei o resto do dia fechado. Agora, eu estava lembrando disso com outro sentido. Ela respondeu assim porque estava escondendo alguma coisa? Ou porque já estava cansada de ser tratada como alguém que precisava se explicar por tudo? Eu ia de uma interpretação para outra sem parar. Na quarta de manhã, uma coisa pequena me desestabilizou de vez. Eu estava procurando um documento numa gaveta do quarto e encontrei um envelope pardo, dobrado, entre papéis antigos. Não era escondido no fundo do armário, nem nada disso. Estava ali no meio, como se tivesse sido guardado sem grande cuidado. Abri achando que era conta. Era um comprovante de transferência bancária. Valor R$ 4.000. Data de quase 2 meses antes. Conta de destino no nome de Vera, a prima de Campinas. Fiquei olhando para o papel por um tempo, sem entender. Helena sempre foi organizada com dinheiro. A gente tinha conta conjunta para algumas coisas, outras separadas. Não era uma bagunça completa. R$ 4.000 não era pouca coisa para sair assim sem eu saber. E mandar esse valor para a prima, com antecedência, pouco tempo antes de pedir uma semana sozinha, aquilo já não parecia detalhe comum. Meu primeiro impulso foi buscar explicação racional. Talvez Vera tivesse pedido emprestado. Talvez fosse alguma ajuda. Talvez Helena tivesse comentado e eu não prestei atenção. Mas eu puxei a memória e não achei nada. Nada. Sentei na beira da cama com o comprovante na mão e comecei a sentir uma mistura ruim de calor com fraqueza. Não era prova de traição, claro que não. Mas era coisa demais que não encaixava. Um dinheiro mandado em silêncio. A viagem combinada havia dias. A calma dela. O pedido seco. O celular mais fechado. A palavra privacidade.
Tudo começou a formar uma coisa mais pesada na minha cabeça. Mandei mensagem na hora. O que é essa transferência para Vera? Fiquei olhando para a tela. Apaguei. Não mandei. Porque, se eu perguntasse, estaria mostrando que eu tinha mexido nas coisas dela. E pior, estaria mostrando que ela já estava me afetando muito mais do que eu tinha deixado parecer. Então guardei o comprovante exatamente onde encontrei. Como se devolver ao lugar apagasse o que eu tinha visto. Não apagou. Passei o dia inteiro com aquilo latejando. No trabalho, eu mal ouvi o que me diziam. Em casa, eu andava de um lado para o outro. Pegava o celular, soltava. Abri o aplicativo do banco para tentar lembrar se esse valor tinha saído de alguma reserva nossa, mas não consegui chegar a conclusão nenhuma, sem parecer um fiscal paranoico da própria mulher. No fim da tarde, Helena me mandou mensagem perguntando só uma coisa. Você pagou a conta da internet? Eu fiquei olhando aquela pergunta e quase ri de nervoso. Era isso. A mulher some uma semana, eu encontro um comprovante estranho, minha cabeça não parava um segundo e a mensagem dela era sobre a conta da internet. Respondi. Paguei. Ela visualizou. Eu esperei algum complemento. Nada. Aí eu não aguentei e digitei. A gente vai conversar direito quando você voltar? Demorou uns minutos. Então ela respondeu. Vamos. Só isso. Eu devia ter me acalmado com essa resposta? Talvez. Mas foi o contrário. Porque vamos não dizia nada. Não dizia em que tom, não dizia com que intenção, não dizia se ainda tinha alguma coisa de pé para salvar. Naquela noite, fui dormir com o comprovante de transferência preso na cabeça e uma sensação nova crescendo devagar. Não era só medo de perder minha esposa. Estava começando a parecer que eu não sabia mais quem ela era. E, quando essa ideia entrou, outra veio atrás, ainda pior. Se eu não sabia quem ela era naquele momento, talvez eu também não soubesse há muito mais tempo do que eu queria admitir. Na quinta-feira, pouco antes do almoço, meu celular tocou. Era a Vera. A prima de Helena nunca me ligava. Nunca. A relação sempre foi educada, distante, dessas de encontro em aniversário e pronto. Quando vi o nome na tela, meu estômago apertou na mesma hora. Atendi, tentando manter a voz normal. Oi, Vera. Do outro lado, ela pareceu hesitar antes de falar. Rogério, a Helena te avisou de tudo direitinho? Na mesma hora eu senti que alguma coisa tinha saído do lugar de vez. Porque aquele de tudo não combinava com uma semana sozinha. Não combinava com descanso. Não combinava com nada do que eu tinha entendido até ali. E o pior foi o jeito como ela disse. Como se eu devesse saber. Como se houvesse uma parte da história que já estava correndo por fora e eu continuasse parado na parte errada. Eu fiquei em silêncio alguns segundos. Foi o tipo de silêncio que não cabe numa ligação, porque a outra pessoa percebe na hora que tem alguma coisa errada. Vera percebeu. Tanto que ela mesma tentou consertar. Ué, ela não falou? Minha boca secou. Falou o quê, Vera? Do outro lado, ela também ficou sem jeito. Deu para sentir. Aquela hesitação de quem entendeu tarde demais que abriu uma porta sem saber se devia. Rogério, eu achei que você soubesse. A Helena disse que ia para aí já depois de conversar tudo com você. Na hora, me deu uma mistura de raiva e medo. Raiva porque, por alguns dias, eu tinha ficado girando em volta das suspeitas erradas, me humilhando por dentro com coisa que talvez nem existisse. E medo porque, se não era aquilo, então podia ser outra coisa ainda pior. E o jeito da Vera falar não era de quem estava escondendo aventura, traição barata, essas coisas. Não era tom de fofoca, era coisa séria. Eu apertei o celular na mão e falei, eu não sei de nada, ela só disse que precisava de uma semana sozinha. Vera respirou fundo. Meu Deus. Essa reação dela me desorganizou mais que qualquer explicação. Vera, fala logo. Ela demorou um pouco. Acho que estava escolhendo até onde podia ir, ou tentando decidir se aquilo cabia a ela ou não. E eu ali, já sem condição de esperar mais nada. Rogério, a Helena foi fazer uns exames mais sérios, e ia passar em consulta também. Ela ficou na minha casa porque não queria ir e voltar no mesmo dia, nem ficar sozinha em hotel. O dinheiro foi para me ajudar com umas coisas e também para deixar tudo certo aqui, porque ela achou que podia acabar precisando ficar mais dias.
Eu sentei na mesma hora, nem pensei, só sentei. A quina da mesa bateu na minha perna e eu nem senti direito. Exames, consulta, ficar mais dias. Tava tudo ali, mas eu ainda não tinha alcançado o tamanho. Minha cabeça pegou essas palavras separadas, como se elas estivessem chegando em partes. Que exame? A Vera respondeu baixo. Ela não te falou mesmo? Não. Ela encontrou um nódulo faz uns meses. Eu fiquei olhando para a parede da cozinha como se em algum lugar dela estivesse escrita uma explicação que eu tivesse perdido. Uns meses. Uns meses. Eu não ouvi direito o resto que Vera falou em seguida. Só palavras soltas. Mastologista, biópsia, retorno, segunda opinião, acompanhamento. Tudo vinha embaralhado porque uma frase estava esmagando as outras dentro de mim. Ela encontrou um nódulo faz uns meses. Uns meses. Minha esposa estava lidando com um medo desses fazia meses e eu não sabia de nada. Ou pior, talvez ela tivesse tentado me dizer e eu não escutei. Foi isso que me acertou primeiro. Não o medo da doença, isso veio logo depois. O pior nem foi a notícia. Foi perceber que ela talvez não tivesse me contado porque já não confiava em mim nem para sentir medo do lado dela. Eu perguntei, com a voz estranha até para mim. É câncer? Vera respondeu com cuidado. Ela ainda não tinha confirmação fechada quando foi para cá. Tinha exame para pegar, consulta marcada. Ela estava com muito medo, Rogério, muito. Mas também estava decidida a fazer tudo sem confusão. Sem confusão. Eu quase ri de nervoso quando ouvi isso. Porque enquanto eu ficava inventando homem, traição, segredo de celular, minha mulher estava tentando descobrir se estava doente. E estava enfrentando isso quase calada, do jeito dela. Eu levantei da cadeira num impulso. Eu tô indo para Campinas. Vera falou na hora. Rogério, espera, não vem assim. Como não vou? Porque ela não quis que fosse assim. Assim como? Ela queria conversar com você depois que tivesse os resultados todos na mão. Depois? Minha voz saiu mais alta. Depois de quê? Depois de decidir sozinha? Depois de me deixar aqui feito um idiota? Eu falei isso com raiva, mas na mesma hora percebi a injustiça. Porque idiota eu tava, sem dúvida. Mas não por ter sido enganado. Eu tava idiota porque, se eu tivesse prestado atenção na mulher que morava comigo, talvez nada daquilo me pegasse daquele jeito. Vera ficou quieta uns segundos e depois falou uma coisa que eu não queria ouvir, mas precisava. Rogério, ela não decidiu sozinha do nada. Ela tentou muito tempo não ficar sozinha dentro desse casamento. Aquilo me acertou em cheio, porque vinha de fora. Vinha de alguém que não estava discutindo comigo, não estava me atacando no impulso, não estava no calor da nossa rotina. Era outra pessoa olhando de fora e dizendo a mesma coisa que a Helena vinha dizendo havia anos com palavras menores. Eu sentei de novo. Perguntei mais baixo. Ela tá aí agora? Tá. Foi pra consulta da tarde. Ela tá sozinha? Eu tava com ela desde cedo. Ela foi atendida agora há pouco. Eu passei a mão no rosto e fechei os olhos. Vieram flashes de lembranças que antes estavam desconectadas. O retorno do perfume antigo, a saída sozinha, o celular virado para baixo, a mudança na senha, as caminhadas, o silêncio maior, a organização exagerada, o dinheiro mandado para Vera. Nada daquilo apontava para outro homem. Apontava para uma mulher tentando juntar forças sem contar com o marido. Esse pensamento me deu uma vergonha difícil de explicar. Eu perguntei: a Juliana sabe? Vera demorou um pouco. Sabe. Pronto. Ali foi outro golpe. Nossa filha sabia. Eu tinha sentido isso. Tinha passado pela minha cabeça. E mesmo assim, quando a suspeita veio, eu mirei em qualquer coisa que me preservasse menos. Fui atrás de qualquer explicação que doesse no meu orgulho e me poupasse do resto. E deixei passar a realidade que estava doendo dentro da minha casa fazia tempo. E o Marcelo? Não. Pelo que eu sei, não. Fiquei quieto. A Vera então falou com mais cuidado ainda. Rogério, eu não tô te ligando para te machucar. É que a Helena saiu daqui pro exame achando que você sabia de tudo. E eu mencionei umas coisas. Ela pode voltar e perceber na hora que eu falei mais do que devia. Eu não queria deixar você sem entender nada. Eu respondi num fio de voz. Você fez certo.
E para mim mesmo pensei, pela primeira vez em dias, alguém fez a coisa certa. Desliguei e fiquei parado na cozinha. Não lembro quanto tempo. Olhei para o copo na pia, para o pano dobrado, para as cadeiras, para o bilhete do feijão que eu ainda não tinha jogado fora. Tudo que antes parecia indício de frieza, agora virava outra coisa. Helena não estava se afastando de mim porque tinha encontrado alguém melhor. Ela estava se afastando porque, quando mais precisou de presença de verdade, já não esperava mais a minha. E isso é muito pior. Porque um homem contra outro homem ainda consegue se enganar. Ele chama de disputa, chama de ciúme, chama de raiva. Agora, quando o que te vence é a ausência que você mesmo construiu, não tem onde bater. Eu liguei para Juliana. Ela atendeu rápido. Oi, pai. A voz dela já veio tensa, como se soubesse. Você sabia? Silêncio. Não precisei explicar do quê. Sabia. Desde quando? Há algumas semanas. E você não me falou? Ela respirou fundo. Mãe não queria. E você achou isso normal? Normal não, pai. Só... Eu entendi. Entendi. Minha filha de 22 anos tinha entendido a decisão da mãe antes de mim. Aquilo por si só já dizia muita coisa. Entendeu o quê, Juliana? Ela ficou um segundo sem responder. Depois falou baixo, mas firme. Que ela estava cansada de contar com alguém que sempre escutava pela metade. Eu me encostei na parede. Quando a verdade vem da boca de filho, não tem como discutir do mesmo jeito. Você até quer, mas a energia não vem. Porque filho não está defendendo teoria, está falando do que viu. Ela pediu para você esconder de mim? Pediu para eu respeitar o tempo dela. E você respeitou. Respeitei, porque eu vi a mãe sofrer muito sem você perceber, pai. A frase doeu de um jeito seco. Não era acusação gritada, era constatação. Juliana chorou do outro lado. Pela primeira vez naquela ligação, a voz dela falhou. Ela estava com medo, muito medo. E mesmo assim, a maior preocupação dela era não virar mais um assunto que você ia tentar resolver com praticidade. Ela não queria ouvir "vai dar tudo certo" de boca. Ela queria saber se desse errado, você ia estar ali de verdade. E ela não tinha certeza. Eu não consegui responder, porque eu sabia exatamente o que minha filha quis dizer. Eu era esse homem. O homem que, diante do desconforto, oferece solução rápida, dinheiro, logística, frase curta. Eu era o tipo de homem que achava que cumprir a obrigação bastava. E esquece que tem hora em que a outra pessoa não quer solução nenhuma. Quer só não ficar sozinha no medo. E a Helena não confiou que teria isso de mim. Quando desliguei da Juliana, já não fazia sentido esperar. Saí de casa e fui para Campinas. Não fui calmo, nem decidido. Fui do jeito que dava. Com a cabeça pesada, a garganta seca, uma vontade de voltar no tempo que não servia para nada. No caminho, lembrei de uma noite de uns 2 meses antes. Helena estava sentada na beira da cama, mexendo no sutiã por baixo da blusa, incomodada. Eu perguntei o que era. Ela respondeu: Nada, depois eu vejo. Eu estava cansado. Tinha tido um dia ruim. Só falei: Então vê. E fui tomar banho. Era isso. Na hora foi uma cena boba. Agora não era mais. Mas ali, enquanto eu ia atrás dela, aquilo voltou inteiro. O tom da voz dela, o jeito como ela ficou um pouco parada depois que eu respondi. Eu saí do quarto sem olhar para trás. Talvez ali ela tivesse tentado começar. Talvez em outras vezes também. Cheguei na casa da Vera no meio da tarde. Toquei a campainha e ela abriu com uma cara de quem já esperava que eu não fosse conseguir ficar em Sorocaba. Me colocou para entrar sem cerimônia. A casa tinha cheiro de café recém-passado. Coisa simples, familiar. Isso me desmontou mais um pouco, porque mostrava que no meio daquele medo todo, Helena tinha encontrado algum tipo de abrigo ali. Não comigo, ali. Ela ainda não voltou? Perguntei. Tá chegando. Eu fiquei em pé na sala. Sentei, levantei de novo. Não sabia onde colocar as mãos. Vera me ofereceu água. Eu aceitei. Tomei metade sem sentir. Ela já sabe que eu falei com você, Vera disse. Ela ficou brava? Não, ficou quieta. Ela ficou quieta, como quase sempre. Sempre esse jeito de receber as coisas sem estardalhaço. E eu só agora entendendo quanta essa quietude me enganou por anos. Eu confundia silêncio com ausência de problema.
quando na verdade, muitas vezes era só o jeito dela de cansar. Uns minutos depois, ouvi a porta. Não consigo explicar direito o que senti quando vi a Helena entrar. Não era alívio, não era só medo. Era um aperto estranho de ver a mesma mulher de sempre e, ao mesmo tempo, perceber que eu tinha perdido partes inteiras dela sem notar. Ela me olhou e parou. Não fez cena. Não perguntou o que eu estava fazendo ali. Só segurou a bolsa com mais força por um segundo. Vera saiu discretamente e nos deixou na sala. Ficamos os dois parados, como se já tivéssemos vivido tudo e, mesmo assim, não soubéssemos mais o que fazer um com o outro. Fui eu quem falei primeiro. Por que você não me contou? Ela demorou um pouco. Eu tentei. Essa resposta foi pior do que qualquer outra. Quando? Ela me olhou com cansaço. Várias vezes. Não com a palavra pronta, não sentando na sua frente e fazendo anúncio. Eu fui chegando perto, fui tentando, mas eu sempre sentia que, se eu abrisse aquilo de uma vez, eu ia ter que cuidar também da tua reação, e eu já estava cansada demais para isso. Eu abaixei a cabeça. Ela continuou. Quando eu falei que precisava de uma semana sozinha, não era só por causa dos exames. Era porque eu precisava descobrir se eu ainda conseguia ouvir minha própria cabeça sem passar primeiro pelo teu filtro, sem teu deboche, sem tua pressa, sem você transformar meu medo em exagero. Eu não me defendi. Não tinha defesa. Você achou que eu estava com outro, não foi? A pergunta veio calma, quase sem peso. Eu demorei, mas respondi. Pensei. Ela fechou os olhos por um instante. Não em raiva, em tristeza mesmo. Eu imaginei. Helena, você foi olhar para o lugar mais fácil, Rogério. Sempre foi. Era mais fácil imaginar outro homem do que imaginar que eu estava sofrendo do teu lado e você não estava vendo. Foi ali que eu senti o tamanho. A traição que existia naquela história não era a que eu tinha inventado, não era vulgar, não era escondida em mensagem, não era hotel, não era amante, era outra. Eu traí minha mulher naquilo que mais importava, sem nunca ter encostado em outra pessoa. Eu fui deixando ela sozinha em tudo que mais importava, nas conversas, no medo, nas tentativas de chegar perto, até na hora de desconfiar do próprio corpo. Sentei no sofá porque minhas pernas falharam. E o resultado? Perguntei. Ela sentou também, mas manteve distância. Não é o pior cenário que eu temi, mas também não era simples. Vou ter que operar. Eu chorei na hora. Chorei feio mesmo, sem conseguir segurar. Chorei com a cara abaixada, a mão no rosto, de um jeito que acho que ela nunca tinha me visto chorar. E o choro não era só pela operação, era por tudo. Pelo medo dela, pela covardia minha, pelos meses que eu perdi olhando para o lado errado, pela resposta idiota que dei na porta de casa quando ela me pediu uma semana. Depois de um tempo, falei, me perdoa. Ela não respondeu de imediato, e fez bem em não responder. Perdão não é coisa que se arranca no susto. Só falou depois de um silêncio comprido. Eu não sei ainda o que fazer com a gente. Aquilo doeu, mas eu aceitei, porque eu entendi que sentir muito não consertava nada sozinho. Ficamos conversando por um bom tempo, sem grito, sem solução mágica. Ela me contou do primeiro exame, do medo de estar exagerando, da consulta que adiou 2 vezes, da coragem que juntou para ir sozinha, da ajuda da Juliana, da decisão de ir para Campinas porque não queria passar por aquilo dormindo ao meu lado e se sentindo mais só do que se estivesse em outro lugar. Em nenhum momento ela falou de separação como ameaça, e isso, de algum jeito, pesava mais, porque parecia possibilidade real, possibilidade adulta, sem teatro. Eu quis dizer que ia mudar, que agora eu tinha entendido tudo, mas segurei, porque parecia tarde até para prometer. Em vez disso, perguntei o que ela precisava de mim naquele momento. Ela respondeu, verdade, sem pose. Foi a frase mais dura e mais limpa que eu ouvi em muito tempo. Eu voltei para Sorocaba, naquela noite, diferente do homem que saiu. Não melhor, não redimido, isso seria mentira. Voltei mexido, num lugar que homem nenhum gosta de encarar. A imagem que eu tinha de mim mesmo. Eu sempre achei que meu erro maior, se um dia houvesse um, seria fazer alguma coisa errada demais. Trair, abandonar, explodir. Mas não. O meu erro não foi escandaloso. Foi pior justamente por ser comum.
Eu fui virando um marido que resolvia tudo, menos o essencial. Um marido que estava ali sem estar. Eu só fui entender o tamanho da minha falta quando já era tarde demais para entender sem dor. A operação da Helena aconteceu algumas semanas depois. Eu estive lá, em tudo que ela deixou, em tudo que ela permitiu, sem discurso, sem querer recuperar no atropelo o que eu tinha deixado escapar aos poucos. Nosso casamento não voltou a ser o que era, e talvez isso tenha sido o começo de alguma honestidade entre nós. Tem coisa que ainda está sendo decidida. Tem coisa que talvez nunca volte. Mas uma coisa eu sei. A frase que mais me persegue não é a que ela disse pedindo uma semana, nem a que a Vera soltou sem querer, nem a da Juliana. É a minha. Então fica duas. Porque hoje eu sei o que tinha dentro daquela resposta. Não era força. Era um homem tão acostumado a não ouvir que, quando finalmente teve a chance de escutar a verdade, preferiu rir. Se você ouviu até aqui, me conta nos comentários de onde você está assistindo, que horas são aí e o que você estava fazendo enquanto ouvia essa história. Quero saber quem está aí do outro lado agora. Depois de contar uma coisa dessas, a pior sensação é achar que falou sozinho.